Muito bem. Aqui o passo a passo, desculpem, assim, ficou pequenininho porque eu não imaginava que ia ser não sabia que ia ser na televisão, tá bom? Mas vamos lá, depois eu vou mandar isso aqui para vocês por e-mail. Receba o candidato com cortesia. Oi, tudo bem? Como você chama? João, prazer, seja bem-vindo, viu? Pode se sentar onde você quiser. Já já a gente começa, tá? Fica à vontade. E aí? Ou quando todo vai recebendo um por um com esta cortesia. E deixe o candidato à vontade. Se for uma entrevista individual, no início, além do cumprimento, né, do oi, tudo bem? Ah, você é o João e tal. O que é quebrar gelo? Vocês sabem o que é quebrar gelo? Isso. Dá uma descontraída, né? E aí, achou fácil aqui? Você já conhecia aqui? Isso. Como é que você veio? Você veio de carro? Você veio de ônibus? Sempre começa pelo clima, né? Tipo, Tá calor, né? Nossa, você viu que chuva hoje? Exatamente. Isso é proposital do entrevistador para deixar a pessoa mais à vontade. Isso é necessário, tá? Lembrem, entrevistem como vocês gostariam de ser entrevistados. Imagina chegar e encontrar uma pessoa sisuda, não fala bom dia, não dá a mão, não manda sentar, você chega, você não sabe se... Você está vendo cadeira, a pessoa não tem a graça de falar assim, pode sentar, né? Então, quebrem o gelo, deixem a pessoa bem à vontade. Tenha uma estrutura de perguntas, uma ordem de questões a fazer. Então, cada um tem o seu estilo, gente. Vocês podem perguntar primeiro dados pessoais, onde é que você mora, quantos anos você tem, é casado, solteiro, tico-tico no fubá, mora com quem, mora perto, mora longe, como você veio. Você pode começar por dados pessoais, você pode começar por vida profissional e depois entrar na vida pessoal da pessoa. Isso é questão de estilo, né? Mas cada um tem que ter o seu estilo. Então, eu gosto de começar por dados pessoais, depois eu vou para a formação acadêmica, porque eu acredito que as pessoas preferem mais falar da vida pessoal. Eu sou casada, eu tenho uma filha, eu moro em Mogi, e moramos só nós três, hoje eu vim de carro. Eu acho que as pessoas ficam mais confortáveis de falar da vida pessoal. Então, eu geralmente começo pelos dados pessoais, depois eu vou para a formação acadêmica, depois eu vou para cursos e coisas assim. Por último, eu pergunto da vida profissional, começando pela atual ou experiência anterior. Mas é pura questão de estilo, tá? Mas tenham em mente o que vocês vão perguntar primeiro, segundo, terceiro, tá? Deixe o candidato falar para cada pergunta que você fizer, isso é muito importante. Me fala da sua vida pessoal. Eu moro com meu marido, eu sou casada pela segunda. Então tá bom. E a sua formação? É muito importante. Se você fez a pergunta, uma outra que eu considero como técnica, você está fazendo pergunta para quê? Para ouvir o candidato, não é? Até porque o currículo ele tem informações básicas. Você tem que enriquecer o currículo. Você tem que anotar coisas a mais que não estão no currículo, né? Então você faz perguntas e com qual intenção? Você quer conhecer a vida daquela pessoa. E aí você faz a pergunta e dá um tempo para a pessoa falar e deixa a pessoa falar. Tem que deixar, porque quando a pessoa começa a falar, você vai começar aquele olho clínico que eu falei no começo do nosso encontro aqui. Você vai começar a observar se a pessoa fala baixo, fala alto, se ela fala de uma forma nervosa, se ela fala tranquila, se ela gagueja, se não gagueja, se é fanho, se não é fanho. Estou brincando. Nada, eu brinquei. Não, é só para você saber. Por isso que eu falei, brincadeira.
Mas você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber se por acaso ela tem... Às vezes você está contratando uma telefonista e ela não pode ter problema de dicção. Então você tem que entrevistar e ficar ligada muito mais, né? Então você faz a pergunta e você tem que dar tempo da pessoa responder. E quando a pessoa está respondendo, você vai anotando no currículo o que não está no currículo, coisas a mais que não estão no currículo, e você já vai com aquele ouvido clínico, olho clínico não, né? Você não ouve com o olho, né? Você fica com aquele ouvido clínico para saber, para sentir a pessoa. Se ela está nervosa, se ela não está, aquilo que eu acabei de falar, tá certo? Porque não tem nada pior do que o entrevistador perguntar e não deixar a pessoa falar, né? Preste atenção em cada resposta, observe o português, a coerência das colocações. Eu pergunto abacaxi, a pessoa me responde chuchu. Ué, né? Tem que ver a coerência das colocações, das respostas, o tom de voz, a segurança nas palavras, a objetividade. Já falaram com gente que, por exemplo, uma coisa que eu observo muito, né? E aí fica a dica para a próxima entrevista de vocês. Qual foi o motivo da tua saída da última empresa? Ai, sabe o que é? Tinha uma pessoa lá que eu tinha uma amizade com ela há uns 3 anos. Qual foi o motivo da sua saída? Aí a pessoa quer te contar uma história de 50 minutos e você não pode, porque você tem que dar atenção para outra pessoa, principalmente se for uma entrevista coletiva. Mas se for uma entrevista individual, você tem que dar um cortezinho, você tem que, com muita delicadeza, com muita cordialidade. O João, cordialidade. Agora, toda vez que eu falar de cordialidade, eu vou lembrar do João. Com muita delicadeza, você tem que dar um cortezinho. Por quê? Para mim, já demonstrou que essa pessoa não é objetiva. E se na vaga eu precisar de alguém objetivo? Essa pessoa está eliminada. Se o gestor vira para mim e fala assim, eu quero uma pessoa bem objetiva. Eu quero uma pessoa que vai lá na fábrica, descobre o problema e me traz o problema assim, de forma objetiva. Aí eu tenho que pesquisar objetividade no candidato, certo? Então, tudo isso a gente tem que estar com a antena ligada. Anote as respostas para enriquecer e completar as informações do currículo. Após fazer as perguntas básicas, faça perguntas interessantes. Porque assim, a entrevista ela não acaba quando você só acrescenta coisas no currículo. Você tem que ir além. Então, aqui, outro ponto. Faça perguntas interessantes. Do tipo, o que você está buscando? Por que você escolheu tal curso acadêmico? Por exemplo, você está aqui concorrendo a uma vaga de mecânico, mas você fez enfermagem. Por que você escolheu enfermagem? Você ainda tem o desejo de passar para a área da enfermagem? Você tem que investigar. Porque às vezes a pessoa vai entrar, vai trabalhar como mecânico e não vai ser feliz. Porque tem vontade de ser enfermeiro, né? Então, faça perguntas, eu chamo de perguntas interessantes. O que você busca? Por que você escolheu o seu curso? O que você espera de uma empresa para trabalhar? O que você tem a oferecer para a nossa empresa? O que eu posso esperar de você trabalhando na nossa empresa? Como você é como líder, se for um cargo de liderança? Ou como você é como profissional? Sabe, perguntas criativas que você vai adquirindo e pondo na manga no decorrer da sua vida profissional. Aí fica uma entrevista interessante, porque só saber as informações ali do currículo, você podia até saber pelo telefone, né? E aí a entrevista fica mais gostosa quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, tá? E aí você percebe se a pessoa está mentindo, se não está, se ela tem a resposta decorada na ponta da língua. Uma coisa que eu não faço, quais os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver? A pessoa fala assim, espera um pouquinho, os meus pontos fortes são os meus, né? Porque isso já cansou, né? A pessoa já vai para a entrevista com aquilo
com aquilo decorado. Pontos fortes, às vezes eu até pergunto, quais são os seus pontos fortes, o que eu posso esperar de você, né? E ponto fraco sempre vem, ansiedade, perfeccionismo, tudo decorado, tá? Mas tenham lá na manga um monte de perguntas interessantes, tá? Por último, pergunte tudo que você precisa saber para confrontar com aquilo que o solicitante pediu. Então, por exemplo, eu não quero uma pessoa com um filho pequeno porque eu tive uma experiência horrível, eu não quero mais ninguém que tenha filho pequeno. É um direito do gestor, né? E aí você esqueceu de perguntar se a pessoa tem filho. Não pode. Aí vai fazer entrevista com o gestor e o gestor pergunta, aí você fica com aquela cara de pastel. O gestor fala, eu não falei para você que era muito importante que eu não queria uma pessoa que tivesse filho? Ai, você fica com aquela cara de pastel, né? Esqueci. Né? Então, você pode, inclusive, levar para a entrevista uma colinha de tudo que você tem que perguntar. Tem filho? Por exemplo, o gestor pediu A, B, C, D. Você leva a colinha e pergunta A, B, C, D. Aí você vai até fazendo assim, ó. Tem o requisito, tem o requisito, tem o requisito. Porque aí você termina a entrevista, você tem certeza que se aquela pessoa serve totalmente, serve parcialmente para atender o pedido do gestor. Entenderam? É como se fosse uma encomenda. O gestor, ele encomenda um pastel de carne com azeitona, com ovo e com presunto. E assado, ele não quer um pastel frito. Então, na entrevista, você tem que saber se a pessoa é um pastel assado, se tem azeitona, se tem o presunto, se tem... Tem isso, sabe fazer isso, sabe fazer isso. Opa, achei o pastel que o gestor precisa. Fazendo uma analogia, claro, né? Tá certo? Entenderam? Dúvidas, perguntas? Não? Esse é o meu recadinho primeiro, né? Receba o candidato como você gostaria de ser recebido. E numa entrevista coletiva? Eu comecei o nosso encontro falando de entrevista coletiva. Numa entrevista coletiva, eu gosto muito de fazer entrevista coletiva porque eu ganho tempo. Imagina se eu levar 1 hora e meia de entrevista com 10 pessoas. Eu vou precisar de 10 horas, 15 horas para fazer entrevista com 10 pessoas, certo? Quando eu faço entrevista coletiva, eu demoro 1 hora e meia, 2 no máximo, e eu já fiz o filtro com 10 pessoas. Então, eu particularmente, para ganhar tempo, gosto muito de entrevista coletiva. Mas, para fazer entrevista coletiva, a pessoa tem que ter um pouquinho de mais jogo de cintura. Um feeling melhor, tem que ter já esse know-how de ter essa sacada, esse serve, esse não serve, esse, né? Mas o roteiro é o mesmo. O que eu costumo fazer numa entrevista coletiva? Pessoal, primeira coisa, né, numa entrevista, opa, não falei. As fichas vão me caindo, eu falo, oi, devia ter posto e não pus. Quando você começa uma entrevista, seja ela individual ou coletiva, você tem que falar da empresa. Você pôs todo mundo para dentro da sala, ou a pessoa para dentro da sala. Oi, tudo bem? Bom dia, eu sou Heloíse, fui eu mesma quem te ligou para te convidar para a entrevista, né, e tal. E aí você começa a entrevista. Antes da pessoa começar a falar, e aí faz parte até do quebra-gelo, você tem que falar da empresa. Olha, a nossa empresa tem 20 anos de mercado, é uma empresa do segmento tal, é uma empresa familiar ou multinacional, esse é o nosso único escritório, aqui fica a fábrica também. Você tem que falar um pouquinho da empresa, tá? Primeiramente. Aí você fala de você, olha, eu sou Heloíse, eu sou da área de recursos humanos e tenho tantos anos aqui na empresa e tal, vamos lá? Aí você começa a entrevista, tá? Quando você vai fazer a entrevista coletiva, você segue os mesmos passos da entrevista individual.
Como? Se eu tiver com 10 pessoas, 20 pessoas na sala, eu vou fazer a mesma coisa, o passo a passo. Pessoal, nós vamos fazer uma rodada de dados pessoais. Por enquanto, eu só quero saber nome, idade, onde mora, com quem mora, se tem filho, se não tem filho, ok? Então, você fala. Então, pessoal, a próxima rodada eu vou perguntar para vocês formação acadêmica. Aí eu vou anotando. A próxima rodada eu vou falar da vida profissional, atual trabalho, se está trabalhando, se não está, se está trabalhando, me conta, se não está trabalhando, me fala da experiência anterior. Então, eu vou fazendo rodadas em entrevista coletiva, tá? Mas tem algumas coisas importantes aqui. Quando fizer o contato telefônico com o candidato, olha, identifiquei o seu currículo, deixa eu aproveitar para falar disso, acho que dá tempo. No telefone, quando você liga para a pessoa para falar com ela se ela quer vir para a entrevista, eu já faço uma pré-entrevista. É uma sacada. Você já identificar pela voz se aquela pessoa é bacana ou não. Então, eu já fico antenada. Oi, fulana, tudo bem? Você pode falar no momento? Pode? Ah, então tá. Eu peguei o seu currículo no site da Cato, ou na escola Liceu, me deram a sua indicação. E você está disponível? Tô. Ah, que bacana. Então, você tem interesse em participar de um processo seletivo? Tenho. Olha, eu sou da empresa tal, eu trabalho na empresa tal, a empresa tal fica em tal lugar. Eu tenho uma vaga para tal, o salário é tanto, os benefícios são tantos, você tem interesse? Ah, tenho interesse sim. Só um minutinho, você tem experiência com tal coisa? Ah, não tenho. Porque às vezes no currículo você pensa que tem, mas não tem, né? Aí, o que a gente faz? Você vai pedir para a pessoa vir à toa? Não, é uma sacanagem você fazer a pessoa sair de casa, gastar condução, perder o tempo dela e o seu, né? Ah, então tá bom. Ah, então tá. Fulano, olha, eu anotei aqui os seus dados, eu vou analisar melhor o seu currículo. Se você realmente for participar do nosso processo, eu volto a te ligar, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo. Mas se ele perguntar no começo, se já tem experiência? Se perguntar no começo, não é melhor? Não, é uma conversa. No telefone é assim. Como você chama? Vitor. Ah, Vitor. Acho que você já me falou umas 3 vezes, né? Oi, Vitor, tudo bem? Quem está falando é a Heloíse, eu trabalho na empresa X e eu peguei o seu currículo no site da Cato. Você pode falar no momento? Depende. Às vezes eu preciso de uma coisa muito específica que não está. Então, ô Vitor, eu tenho uma vaga de mecânico e eu vi que você já trabalhou como mecânico na empresa tal. Qual que é o ramo de atividade dessa empresa? Ah, ela é de... Me ajuda, mecânico. Mexe com torno. Hã? Mexe com torno. Com torno, empresa de... Usinagem. Ah, Vitor, vou te pedir desculpas, mas eu estou buscando uma pessoa que tem experiência com maquinário de embalagens. Porque às vezes o nome da empresa é, sei lá... Pelo nome da empresa, você não identifica qual que é o ramo de atividade dela. Ai, Vitor, desculpa, eu estou buscando uma pessoa com experiência como mecânico, mas tem que ser no ramo de embalagem, tá bom? Desculpa, fica para uma próxima oportunidade. Um beijo, tchau, me liga. Não manda ligar, porque eles ligam. Principalmente se você ligou do celular da empresa, ele te liga de domingo para saber se tem outra vaga. Entenderam? Então, assim, é um momento muito importante. Eu gosto muito do momento da ligação. Na ligação, eu já pego algumas, por exemplo, a questão da dicção. Se eu preciso de uma telefonista, de uma recepcionista, com um português exemplar, a pessoa deu aquela escorregada no português no telefone.
Como você chama? Renata. Gente, desculpa que eu não decoro, eu decoro carinhas. Quando eu encontrar com vocês pela cidade, eu vou lembrar de vocês. Mas nome... Vai fazer entrevista quando Isso. Essa vaga de recepcionista, só para descontrair, que eu acho que a gente tem tempo. Só para descontrair. Essa vaga de recepcionista, que eu liguei para a moça, é uma recepcionista telefonista, né? E aí eu falei para ela, ela tinha trabalhado num lugar chamado, não sei se eu vou lembrar, não memorizei, porque também não... sei lá, era um nome, parecia um nome de empresa, né? E aí eu falei assim, qual que é o ramo da atividade dessa empresa que você trabalhou? Cabeleireiro. É que é muito chato, assim, eu não gosto de fazer pelos outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, eu não falo assim, tá bom, obrigada, tchau. Ah, pi, caiu ali, ih, a ligação tá ruim. Pi, né? Tipo programa de humor, né? Eu vou um pouquinho mais adiante. Ah, que legal. Ah, então tá bom. Olha, eu vou analisar melhor o teu currículo, vou comparar. Isso, um somebody love, exatamente. Fica a dica, cuidado com o português, tá? Que isso pega e pega bonito, assim... É preferível você dizer, não, eu não tenho inglês, eu não falo inglês, mas o português tem que estar supimpa, tá? Fica a dica, cuidado com o português. Quando eu era aprendiz na oitava série, tinha um aprendiz que ele chegou atrasado, porque pegou o ônibus errado. Ele chegou no gestor e falou, aí chefe, meu busão quebrou, tem como assinar esse bagulho aqui pra mim? Nossa. Pois é. Pois é, a gente fala gíria normalmente, né? É uma coisa corriqueira hoje em dia. Mas tem pessoas que falam gíria exageradamente. E aí tem que tomar esse cuidado para vocês que estão começando a vida profissional. Ó, já virei a outra palestra, gente, agora. Para vocês que estão começando a vida profissional, vocês têm que se policiar. Por quê? A gente tem, sabe a questão da geração? Geração X, geração Y, geração Z, vocês são da geração Z, né? É uma outra geração, é uma outra cabeça. Vocês são high-techs, vocês são futuristas, vocês têm isso de bom, que a geração X não tem. Mas vocês têm um jeito muito descontraído de falar, que a geração X geralmente não gosta, né? Então tem que se policiar para um bom português, tem que se policiar para essa questão de gíria, fale gíria à vontade. Mas na hora de uma entrevista, na hora de trabalhar, mesmo já tendo conseguido a vaga, numa reunião de trabalho, procurem se policiar, né? É importante, assim, tá bom? Às vezes eu amei aquela pessoa. Falo, que vontade de contratar por telefone, eu faço uma estrelinha do lado do nome. Por quê? Porque quando chegar na hora da entrevista, eu vou prestar atenção naquela estrelinha. Às vezes é uma entrevista coletiva com 10 pessoas, eu já fico de olho na pessoa. Então, o momento o que eu estou insistindo aqui para vocês? O momento da ligação é muito importante. Você tem que sentir a pessoa no telefone e já saber se ela serve, se ela não serve. Se não servir, educadamente, pula fora. Se servir muito, você já põe uma estrelinha, porque essa é bem provável que seja a sua pessoa. É o pastel. Isso aí. Eu achei o pastel. Isso aí. Gente, vou dizer para vocês, assim, quando na Unidas Rent a Car, eu fechava a vaga para a loja, sabe? Loja de locação de veículo. Então, tem a balconista, tem a supervisora da loja, tem o manobrista e tem o técnico lá que fica fazendo vistoria no carro, né? Então, é uma loja, né? Tem muita rotatividade de pessoas. Então, eu tinha muita vaga. Eu fechava 70 vagas por mês. Era muita vaga. Então, eu fazia entrevista coletiva. No telefone, eu já estrelinha, não estrelinha, né? Então, eu fui pegando essas sacadas, eu fui aprendendo esses truques
por conta de muita vaga. E quando você, no telefone, já encontra aquela pessoa que tem a azeitona, o tomate, tudo, é um pastel completo, você fala, ai, dá vontade de falar assim, pelo amor de Deus, venha na entrevista. Porque às vezes acontece, daquela pessoa que você fez a estrelinha, por algum motivo ela não comparece na sua entrevista. Aí você perde todo aquele tempo, né? Principalmente quando você tem muita vaga para fechar, tá? Então, quando fizer o contato telefônico para convidar o candidato, uma outra dica também é já avisar, olha, vai ser uma entrevista coletiva, tá? Porque também é muito desconfortável, a pessoa chega cheia de amor para dar, oi, tudo bem? Aí ela chega na sala, ela vê 10 pessoas, ela fala, a pessoa murcha, né? Então já, olha, vai ser uma entrevista coletiva, tá bom? Aí a pessoa já vem psicologicamente preparada, né? Receba aí, gente, é o passo a passo. Receba com cortesia, quebre gelo, tenha uma estrutura de perguntas, faça rodadas, apresentação, formação, última atividade, demais atividades. Você sabe o que é o chá? Chá, hoje se fala em... Hoje, já é do meu tempo, então é bem velho, né? Se fala em recursos humanos... O chá. O que é o chá? É o C de conhecimento, H de habilidade, o A de atitude. Já ouviu falar disso? Não, é que eu li em alguns slides anteriores aí. Ah, garota, isso aí. É o chá. Então, você tem que saber se a pessoa tem aqueles conhecimentos, aquelas habilidades e aquelas atitudes. Tá? Se ela tiver todo o chá, todos os ingredientes do pastel, ela está contratada. Entenderam? Conhecimento, habilidade e atitude. Por exemplo, no chá, para contratar alguém, ela tem que ter todo o chá. Conhecimento, experiência com máquina de embalagem. Habilidade, saber desmontar e desmontar uma máquina. Atitude, pontualidade, agilidade. Entenderam? Então, é o conjunto da obra, é você contratar uma pessoa sendo bem completa para aquilo que você precisa, tá? Faça a rodada de perguntas interessantes, vai anotando tudo, porque você está com 10, 12 pessoas dentro da sala. É impossível, a não ser que você seja um megamente, né? Impossível, depois que terminar a entrevista, você se lembrar de todas as respostas de todo mundo. Então, vai anotando. No caso de ser iniciante, né? Entrevistador iniciante, não seria mais fácil iniciar por uma entrevista individual do que a coletiva? Ah, sim. Eu recomendo primeiro pegar know-how na individual. Porque senão você não tem seu clínico para identificar. Sim. Por não ter tempo hábil para poder avaliar ele. Sim, sim. Isso sim. As pessoas também que travam no conjunto, né? Não consegue falar, não consegue se expressar por um monte de gente, ou porque acha que é menos do que o outro. Mas é por isso que é importante avisar no telefone, olha, vai ser uma entrevista coletiva, tá? A pessoa já vem preparada. Mas é verdade, comecem por entrevista individual, a não ser que você pegue aí uma bomba, teu chefe fala assim, olha, eu preciso de fechar 10 vagas essa semana. Vai, não, você tem que... Joga pro alto e pega um, né? Também. Mas fica aqui já o passo a passo de como fazer uma entrevista coletiva, né? O segredo é criar um clima harmonioso na entrevista coletiva e ganhar tempo. É para isso que serve a entrevista coletiva. E esse clima harmonioso é muito interessante, falando em ouvido clínico, né? E olhar clínico também, porque você começa a ver pessoas interagindo com outras. Por exemplo, você fala, gente, eu vou dar mais 10 minutinhos
para começar, tá bom? Hoje tá chovendo e tal, vou esperar mais uns 10 minutinhos. Aí ele derruba um papel no chão, ele vai lá e pega, você fala, gostei dele, uma estrelinha para ele. Discretamente, né? Você fala, uma estrelinha para ele. Porque você fica só sacando, né? Como senta, como não senta, se tá com uma cara de interessado, se tá emburrado, se tá com um sorrisinho. Entenderam? O entrevistador, ele fica... né? Tá? Então, é isso. Se por acaso acontecer de vocês já de cara precisar fazer uma entrevista coletiva, vai que vai. Dinâmica de grupo, me pediram para falar disso aqui. Eu vou só mencionar e esse material vocês vão receber. Vocês estão passando os e-mails aí? Dinâmica de grupo também é uma coisa que exige bastante know-how. Mais know-how do que para fazer entrevista coletiva. Dinâmica de grupo, hoje, olha, eu sou formada em psicodrama e eu aprendi, a formação em psicodrama são 2 anos. No início da formação em psicodrama, a gente aprende dinâmica de grupo. Depois a gente vai para o psicodrama. O que eu digo para vocês, assim, dinâmica de grupo é legal, vale a pena, se vocês precisarem, entrar em alguns desses sites. Nós vamos direto, né? Entrar em alguns desses sites, aprender a fazer uma dinâmica e ter na manga. Se um dia vocês precisarem, vocês já vão ter a dinâmica de grupo na manga. 1, 2, 3, aí vocês vão aplicar aquela mais adequada, né? Agora, se vocês estão por aqui de vaga, tem 10 vagas para fechar em uma semana, dá tempo de fazer dinâmica de grupo? Não dá, né? Aí, bora lá, entrevista coletiva, ganhar tempo, tá? Tá bom? Então, no material que vocês vão receber, vai ter alguns sites que dão dicas, por exemplo, que dinâmica que eu aplico se eu quiser observar competitividade? Que dinâmica que eu aplico se eu quiser observar paciência? Jogo da paciência, claro. Já pensou entrar numa sala, um monte de televisão para jogar paciência? Por que não, né? Hoje em dia tem game, né? Tem muita novidade aí no mercado, né? Tá bom? Perguntas? Dinâmica de grupo. O segredo é analisar comportamento. A dinâmica em si nem importa muito, é mais para saber se tem pessoas que são tão agressivas na hora de competir, né? Ela quer tanto ser melhor do que a outra, que ela se torna tão agressiva na sala que você fala, meu Deus, não quero essa pessoa aqui por nada dentro da minha empresa, por nada nesse mundo. Tem gente muito aparecida, numa dinâmica de grupo a pessoa fica muito aparecida, você fala, nossa, para que isso, né? Sim, imagina numa entrevista, porque aqui, ó, o segredo é analisar o comportamento. Só que você pode analisar comportamento numa entrevista coletiva. Mas, gente, se tiverem tempo, se tiverem vontade, se a empresa ou a agência de emprego que vocês estiverem trabalhando permitir que vocês vivam essa experiência de aplicar uma dinâmica de grupo, apliquem. É gostoso, é divertido. Entrevista por competência, já ouviram falar? Ninguém? Não? É uma outra coisa que está aí na moda. Eu não diria moda, mas foi uma coisa que pegou mesmo, né? O que é uma entrevista por competência? Quais são primeiro, antes de você fazer uma entrevista por competência, você tem que saber quais são as competências necessárias para aquele cargo. Então, por exemplo, se eu estou contratando um gerente, ele precisa ter competência de liderança. Se eu estou contratando uma pessoa, um telemarketing, ela precisa ter a competência de comunicação, né? Então, aí, geralmente, naquela descrição de cargo, tem as competências necessárias para desempenhar a função. Se não tiver, agora que vocês já sabem o que é uma entrevista por competência, vocês vão perguntar para o gestor. Caro gestor, quais são as competências necessárias, quando você lembra
que vocês vão laçar o gestor e falar o que é fundamental para a vaga, quais são as competências necessárias para esse cargo, caríssimo gestor? Ah, eu preciso que tenha competência de liderança, de comunicação, tem que ser ágil, tem que ter agilidade, é o A da atitude, né? Do A do chá. Tem que ter comprometimento. E aí o gestor, se já não tiver isso escrito, o gestor vai te dizer quais são as competências necessárias. Aí aqui eu trouxe algumas: liderança, comprometimento, ética, agilidade e empreendedorismo. Como é que você faz uma entrevista por competência? Você vai fazer perguntas que, quando a pessoa responder, ela vai demonstrar se ela tem ou não aquela competência. Então aí vai da sua criatividade de criar perguntas para saber sobre aquela competência. Por exemplo, eu vou contratar o João para ser supervisor. Supervisor já é um cargo de liderança. Eu quero saber como que é a competência de liderança dele. Aí eu vou perguntar: João, como é que você exerce a sua liderança? Como que você é como líder? Me conta uma situação em que você, na tua liderança, teve que demitir alguém. Entendeu? Então, você vai investigar liderança. Uma outra competência, comprometimento. Eu quero saber se a pessoa é comprometida ou não. Me conta uma situação em que você demonstrou muito comprometimento pela empresa. Como é que você me convence de que você é uma pessoa comprometida? É uma outra pergunta também. Então, você vai bolando perguntas para falar daquela competência, para saber se a pessoa tem ou não aquela competência. E por aí vai. Ética. Quando foi a última vez lá na sua empresa que você... Me conta uma situação em que você agiu com ética. Agilidade. Você já trabalhou na sua vida profissional, já teve que trabalhar sob pressão? Como é que foi? Você gostou, não gostou? E por aí vai. Você vai bolando perguntas para pesquisar aquela competência. Isso é entrevista por competência. É chique dizer, eu sei fazer entrevista por competência. E agora vocês já sabem. Tá? Sim e não. Numa entrevista normal, a gente não costuma pesquisar competências. Numa entrevista normal, não sei o que você está pensando, mas assim, numa entrevista normal, você pergunta dados pessoais, onde mora, com quem mora, vivência profissional, o que você fazia lá naquela empresa, qual era o foco do teu trabalho lá, por que você saiu, você se reportava para quem, ah, muito obrigada, tchau. A entrevista, e aquelas perguntas interessantes, né? O que você busca, blá, 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 blá. Você pode parar, uma entrevista normal, você pode parar a entrevista por aí. Uma entrevista por competência, além de tudo isso, você ainda vai pesquisar se ela tem ou não essas competências, entendeu? Não muda no sentido do ping-pong. Você vai perguntando, a pessoa vai falando, você vai anotando, né? E aí você vai chegar no gestor e vai falar, olha, eu acredito que essa pessoa tenha estas competências, porque na questão da liderança ela respondeu isso, na questão do comprometimento ela respondeu isso, né? Eu contratei uma pessoa de RH para trabalhar comigo, que eu perguntei para ela, como é que você me garante que você tem ética? Porque RH, eu estou falando alto? RH é uma função muito delicada, a pessoa tem que ter muita ética, porque tem sempre aquele funcionário que vai falar, quanto fulano está ganhando? Eu vou ser promovida? Eu vou ser mandada embora? E se for um RH boca aberta, vai acabar falando. Então, eu precisava contratar uma pessoa que tivesse ética, que não, que conseguisse trabalhar com confidencialidade, né? Ah, eu vou ser mandada embora? Desculpa, não posso te dar essa informação. Ah, quanto que fulano ganha? Desculpa, não posso te dar essa informação. É isso que a gente espera de um RH, né? Aí eu perguntei para ela, como é que você me garante que você tem ética? Que você não vai contar para ninguém o meu salário? Que você não vai contar para ninguém que fulano vai ser mandado embora? Sabe o que ela me respondeu?
Tanto que eu contratei. Ela me disse assim, eu trabalhei numa empresa X e o meu marido também trabalhou lá por um período como temporário. Só que tinha a chance de ser efetivado ou não. A empresa fez um corte, meu marido foi parar na lista do corte. Eu sabia que o meu marido ia ser demitido e eu não contei para ele porque eu sabia que ele ia sofrer por antecipação, eu sabia que ele ia ficar nervoso e eu queria que ele terminasse o período de temporário e eu não contei para o meu marido. Olha, eu não sei nem se eu conseguiria, né? Mas ela podia até estar mentindo, mas ela me passou a verdade, ela me convenceu de que ela não contou para o marido. E eu achei aquilo o máximo, né? Então, assim, você... É. Do próprio marido. O que ela não vai esconder de mim, né? Não queria criticar nem criadores, mas já Não queria criticar nem criadores, mas chamando. Mas, assim, é algo a se pensar. É algo. Mas era a resposta que eu queria ouvir. Aliás, fiquei surpresa com a resposta dela. Então, assim, entrevista por... Agora vocês já podem dizer, eu sei fazer entrevista por competência. Que nada mais é do que você acrescentar no beabá, no padrão de uma entrevista, você acrescenta esse tipo de perguntas para pesquisar competências, tá? Olha lá, o segredo é fazer perguntas que demonstrem a competência que eu quero saber. Testes técnicos, vou correr um pouquinho, tá? E aí, aquele combinado, qualquer coisa, levantem a mão. Testes técnicos, é muito legal quando você monta uma entrevista, individual ou coletivo, não importa, que você vai montar aquele monte de formulários, né? Então, você vai pôr lá... solicitação de emprego que a pessoa vai preencher, você pode criar perguntas, você pode pôr um teste, então você vai montar um kit de ferramentas, em RH a gente fala ferramentas, tá? Um kit de ferramentas que a pessoa vai responder. Então, testes técnicos pode ser um teste de Excel, só que aí teste de Excel você tem que ter um computador na sala para a pessoa sentar e responder o teste. Você pode criar um teste financeiro, teste de atenção concentrada, é um teste meio... Alguém conhece? É um teste meio psicológico. Vocês nunca fizeram? Flechinha para cá, flechinha para baixo, bolinha. E aí, num determinado... Em 5 minutos você tem que pintar... Isso aí. Teste de atenção concentrada, teste de inglês... Teste de indicadores, por exemplo, metas e coisas assim da empresa. Um teste de engenharia, um teste específico da área. Por exemplo, você vai desmontar a máquina tal. Por qual peça você tira primeiro? Né? Essa foi fraquinha, né? É que eu não sou da área. Prova de perguntas técnicas, o que eu costumo fazer? Como eu gosto de ver redação da pessoa, eu gosto de um pouquinho de grafologia. Grafologia é você ver a escrita da pessoa. Se ela escreve para cima, se ela escreve para baixo, se ela passa da folha, se ela rasura. Mistura letra maiúscula com minúscula, letra de forma com letra de mão, se ela respeita a margem, se não respeita a margem. Se ela escreve forte com a caneta, se ela escreve fraquinho. Muito pequenininho, muito pequenininho, muito grande, né? Eu gosto de observar essas coisas. Um dia, anotem aí, façam, se alguém for realmente trabalhar com recrutamento e seleção, eu indico grafologia, que é para vocês analisarem a escrita da pessoa. Como eu entendo um pouquinho de grafologia, não fiz o curso não, mas eu entendo um pouquinho de grafologia, eu gosto de ver a escrita da pessoa. Então, eu junto cré com cré, lé com lé. Eu faço um bem bolado, assim, eu pergunto, por exemplo, eu fui contratar a recepcionista. Quais são as principais atitudes de uma boa recepcionista?
É uma pergunta técnica. É uma prova com perguntas técnicas. O que eu perguntei? Eu fiz 2 perguntas. Quais são as principais responsabilidades de uma recepcionista? Como deve ser a atitude de uma boa recepcionista? 2 perguntas simples. Só que o que eu fiz? Eu coloquei uma pergunta em cada folha, grampeei 2 folhas, ela teve que encher a folha inteira para escrever. Então, ao mesmo tempo que eu li as respostas que ela deu, para saber se ela foi coerente ou não, eu já olhei a escrita. Então, isso eu faço muito. Cada vez que eu vou fechar uma vaga, eu crio lá 2 perguntinhas, 2, 3 perguntinhas, e a pessoa responde e eu já analiso letra. Então, teste de Excel, teste de inglês, teste teste de informática, teste dos mais variados possíveis. Quanto mais vocês enriquecerem mais o processo, mais vocês vão contratar a pessoa certa. Né? Tem pessoas que a vaga exige um Excel avançado. Você não pode acreditar na pessoa. Tem Excel avançado? Tenho. Né? Então, você tem que aplicar um teste. Tem também. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa tem o diploma fez um curso tão meia boca, né? Faz um tempo, exatamente. Exatamente. Então, sempre que vocês puderem enriquecer o processo de vocês com testes, enriqueçam com testes, tá? Que é para vocês terem certeza que vocês estão contratando a pessoa certa. Vocês podem pedir que alguém da área crie um teste ou, por exemplo, gestor, o que é fundamental? É fundamental saber se conhece de análise de causa raiz. Aí você pode pôr lá a pergunta. Como é fazer uma análise de causa raiz? Entenderam? Então, vocês vão criando testes para ter o máximo de informação possível das pessoas.